Hallelujah, indeed. Agora, hoje, eu quero compartilhar com todos vocês sobre a importância da honra. Amém. Honra. Você quer saber sobre honra? Você realmente quer ser honrado ou ser profundamente insultado? Quantos querem ser homenageados? Ah, que bênção. Agora, uma das maneiras de se poder ser honrado nesta vida, nesta existência. Quero dizer olá à Igreja Flow. Acredito que a Flow Church estará no ar imediatamente. Então, oi pessoal. Você é abençoado. Junte-se a nós aqui em Manila. Amém? Agora, quero compartilhar com vocês um trecho do meu livro, Daqueles que os honram, ok? E hoje tem uma mensagem bem curta. Minhas mensagens geralmente são curtas sobre honra. Amém. Então, quero compartilhar com vocês 5 coisas. Normalmente tenho 7 pontos, 12 pontos, 25 pontos, mas hoje só tenho apenas 5. Uau! Número 1. Honra, você honra. Ao pensar de forma correta e apropriada sobre alguém, você pensa corretamente sobre essa pessoa. Amém. Marcos capítulo 6. Quando chegou o sábado, ele começou a ensinar na sinagoga, como era seu costume. E muitos, ao ouvirem suas palavras, ficaram profundamente admirados, dizendo: de onde vem a este homem todas estas coisas? E que sabedoria tão profunda é esta que lhe foi dada, que até mesmo obras tão poderosas são feitas por suas próprias mãos? Não é este o carpinteiro, o filho de Maria, o irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão, e não estão aqui conosco as suas irmãs? E eles ficaram profundamente ofendidos com ele, com a sua presença e as suas palavras. Amém. Mas Jesus então lhes disse: um profeta de fato não fica sem honra, tudo bem, a não ser em sua própria terra natal, entre seu próprio rei e em sua própria casa. E ali realmente não pôde fazer muitos milagres, exceto impor as mãos sobre alguns doentes que estavam ali presentes. Amém. Então, honrar verdadeiramente é pensar corretamente e de forma justa e apropriada, com consideração e respeito. Agora, Jesus Cristo estava indo extraordinariamente bem em Marcos capítulo 6, realizando grandes e poderosas coisas. Mas então, quando ele chegou à sua própria terra natal, o lugar onde cresceu, tudo bem lá, quando ele pregou a sua mensagem, as pessoas infelizmente não pensaram corretamente sobre ele, falhando em reconhecer a sua verdadeira identidade. Você está ouvindo? E eles, ao invés disso, estavam fazendo perguntas sobre o pai dele, seus parentes e sua mãe. E eles estavam pensando no passado de Jesus. Esse não é um bom jeito de pensar sobre um pastor. Porque verdadeiramente, quando Deus está te abençoando com um homem de Deus, um servo de Deus, um servo fiel, se ele tem 3 ou 4 irmãs, ou se ele vem desta casa, ou qual trabalho ele realmente faz, e se ele é um carpinteiro e assim por diante, todas essas perguntas, na verdade, não ajudam você a receber plenamente dele o que Deus tem para você. Por quê? E Jesus considerou isso, o questionamento insistente, as acusações infundadas e o questionamento direto de sua própria origem como uma grave desonra. Então veja bem, ele diz: qual foi a resposta imediata e poderosa de Jesus? A resposta clara e concisa a essas perguntas, embora, foi que um profeta não é sem honra em sua própria terra e entre seu próprio povo. Quero dizer, foi exatamente assim que Jesus respondeu a esse tipo de questionamento. Então, ninguém pode realmente prosperar onde há muitas perguntas sobre a pessoa, sua origem e sobre coisas que ele nem mesmo criou.
Eu não criei a minha própria origem. Eu não criei a cor da minha própria pele. Eu não criei o fato de ter crescido na África, o meu lugar de origem. E quando eu cresci na África, no meu país natal, ou a minha mãe é daqui, deste lugar, ou o meu pai é dali, daquele outro lugar, como isso, essa questão pode ser relevante? Isso realmente não importa, de forma alguma. Não é uma pergunta honrosa, digna de ser feita. Olha, você é americano e isso é o que importa. Você sabe que quando as pessoas querem fazer coisas ruins, é aí que elas começam a lembrar de onde você veio. Quando o seu pastor estava orando por você e abençoando o seu casamento, você realmente não se lembrou de que ele era americano, não é mesmo? Quando você quer se rebelar, aí você lembra que ele é americano ou que ele é africano. Quando estou impondo as mãos e estou cercado de pacientes com câncer, impondo as mãos sobre eles e orando por eles, nessa hora você não lembra que sou da África, mas quando quer me insultar ou me rebaixar, aí você começa a lembrar de onde eu vim. E quando Jesus estava lá abençoando as pessoas e ministrando a elas. Então algumas pessoas começaram a perguntar, de onde ele é? Quem é a mãe dele? Quem é o pai dele? Ele é instruído? Quantos anos ele tem? Onde ele foi treinado? Ele é das Assembleias de Deus? Ele é dissidente? Ele é isso? O que são todas essas perguntas? Pergunte ao seu vizinho, o que são todas essas? Onde você aprendeu a questionar o servo de Deus desse jeito feio? Certo, então honra, você deve se lembrar. Agora ouça, por que é importante honrar? Porque onde não há honra, verdadeiramente não há milagres. Quando não há honra, realmente não há milagres e não há grande poder divino. É por isso que Jesus nos aconselhou a viajar. Porque quando você viaja para outros lugares, você realmente vê o quanto é grande, pois não é honrado em seu próprio país de origem. Mas quando você viaja, você fica verdadeiramente impressionado com a recepção calorosa, porque as pessoas ficam maravilhadas com o seu ministério e o que você faz. O nível de poder da sua vida é diretamente proporcional à distância da sua casa. Quanto mais longe você estiver de casa, mais potência terá. Uau! Então todos nós aqui da COP realmente não queremos que seu estimado pastor viaje tão longe antes de ser devidamente homenageado. Mas aqui sim, vamos homenageá-lo de uma forma muito especial e significativa. Alguém, por favor, pode me dizer algum tipo de amém? Sim. Você quer que seu pastor viaje agora mesmo? Recentemente, como você sabe, ele teve uma situação em que estava compartilhando com vocês o que realmente aconteceu com ele. Eu o ouvi dizendo isso pessoalmente, com meus próprios ouvidos. E ele poderia ter ido embora e nunca mais ter voltado, poderia ter ido dar o seu adeus. Sabe, eu realmente agradeço a Deus por estar aqui neste exato momento para explicar tudo isso a vocês. Vocês sabem a importância da honra, porque seu pastor é uma grande pessoa e vocês devem reconhecer que ele é grande enquanto ele está aqui. Você sabe, todo mundo se torna maior quando morre. Você sabia disso? Se você quiser ser honesto, uma das maneiras é que depois que você morre, as pessoas sempre te honram. Elas podem até te visitar no túmulo e colocar flores, mas enquanto você está vivo, ninguém te dá flores. Então, uma das formas mais importantes de honrar é sempre lembrar. E nós, de fato, devemos honrar enquanto a pessoa ainda está aqui conosco. Aleluia, para que haja milagres e poder e a glória de Deus se manifeste plenamente. Quantos de vocês querem ver o poder de Deus manifestado nesta igreja? Sim. Agora, muitos anos atrás, eu tive o privilégio de conhecer o pastor David Samra e imediatamente percebi que ele era uma pessoa verdadeiramente grande. Eu fui pessoalmente vê-lo. Eu fui vê-lo, sim. Havia muitos outros pregadores, mas eu fui vê-lo. Eu disse, ore por mim, ore por mim. Eu quero ter uma igreja grande, eu quero ter uma igreja como a sua. E ele me disse, não se preocupe, apenas ame a Deus e peça a Ele, porque as grandes igrejas virão, de fato.
Amém. Isso não é uma bênção? Mas muitos de vocês talvez não vejam o quanto o seu pastor é grandioso. Vocês sabem, Jesus estava com eles. Eles não viam o quão grandioso Jesus era. Quanto a mim, fico feliz por não ter vivido quando Jesus veio trabalhar na terra, porque suspeito que talvez eu tivesse me juntado às pessoas que o mataram. Quantos acham que poderiam ter sido um daqueles que crucificaram Jesus? Levante a mão se você acha que não seria. Veja, Ru, você se surpreenderia com o que teria dito sobre Jesus? Quando Jesus nasceu e ele vem nos contar a sua história, Maria vem dizer que está grávida de um filho, o Salvador. Você se lembra quando Maria veio dizer que estava grávida? Maria disse, estou grávida. E perguntaram a ela, quem é o pai da criança? E ela disse, o Espírito Santo. Alguém tem que estar mesmo louco? Como o Espírito Santo pode te engravidar? Mas foi isso que Maria disse. Veja, a maioria de nós não teria acreditado nessas coisas. Hoje falamos sobre a Virgem Maria e todas essas coisas como se fosse normal, mas muitos não teriam acreditado. E sem dúvida, assim como essas pessoas estão questionando, mas lembre-se muito bem, ok, que onde há honra, há milagres. Sim, há milagres. E onde há honra, quando você honra verdadeiramente os servos de Deus, há um poder muito grande e extraordinário em manifestação. Sim, um poder que se manifesta de forma notável e impactante. E é precisamente por essa razão que Deus quer nos ensinar sobre a importância da honra. E devemos honrar no tempo certo. Amém. Não quando for tarde demais. Aleluia. Então, a primeira forma de honrar é pensar de maneira positiva. Não pense com muitas perguntas, muita desconfiança e muito o que é isso? Por que isso? O que é isso? Por que isso? Porque talvez você não tenha a real oportunidade de realmente entender o verdadeiro motivo. Um dia havia um homem que estava criticando uma das minhas igrejas. Ele estava realmente criticando o pastor e a igreja de forma bastante insistente. Então eu disse ao pastor, olha, por favor, pegue a conta da igreja. Pegue a conta da igreja e vá até a casa desse homem e mostre a ele a conta do dinheiro que temos na igreja e explique a ele com clareza para que ele está sendo usado, porque ele está criticando muito. Então o pastor foi muito obediente e seguiu as instruções. Ele pegou a conta e foi até a casa desse homem. Ok? Quando ele chegou à casa do homem, o homem disse, por favor, sente-se. Então ele se sentou e disse a ele, vim aqui para explicar as contas da igreja para você, porque você está reclamando e eu preciso realmente explicar. Então ele começou a explicar. Você está comigo? Ele abriu os livros e estava sentado na sala de estar masculina. Ele foi um dos membros importantes do CHCH. Enquanto ele explicava, falava, então o pastor decidiu olhar para o homem a quem ele tinha vindo explicar a conta. E você sabe o que o homem estava fazendo? Ele estava dormindo profundamente. Quero dizer, gente, o homem estava completamente e profundamente adormecido, tão alheio que ele nem sequer estava minimamente interessado na conta ou em qualquer outra coisa que estivesse acontecendo ao seu redor. Ele só abria a boca para falar muito, muito mesmo. Era uma laranja bem azeda e amarga. Você entende o que estou dizendo? Sim. Então, quando as pessoas falam e questionam muitas coisas, não é porque elas realmente querem a verdade. Mesmo quando a verdade é dita, se sentarmos, podemos responder todas essas perguntas. Quem é o pai dele? Quem é a mãe dele? Onde estão seus irmãos e irmãs? Ele não é carpinteiro. Nós poderíamos responder, mas as pessoas realmente não querem a resposta. Eles são apenas movidos por espíritos malignos para falar. Então eu oro por você, para que a partir de hoje você pense de forma bonita e correta. Amém. Alguém pode me dizer um amém? Número 2. Honrar é reconhecer alguém. Amém.
Reconheça Levítico capítulo 19, versículo 32. Tu te levantarás diante da cabeça ruiva, que significa o cabelo branco, e honrarás o rosto do velho e temerás o teu Deus. Eu sou o Senhor. Amém. Você pode mudar a versão, por favor? Você pode mudar a versão, por favor? Me dê um pouco de volume para que eu não precise gritar algo. Você se levantará diante da cabeça grisalha e honrará o rosto de um homem idoso, e você temerá o seu Deus. Eu sou o Senhor. Amém. Entendeu? Você deve reconhecer. Você vê fazendo o quê? Levantando-se. Levantando-se. É por isso que o estimado irmão John Avanini está sendo honrado. Nós o honramos aqui neste lugar sagrado. Seu pastor o honra por causa dos seus cabelos grisalhos e da sua sabedoria. E então o rosto de um homem idoso que tem quase 90 anos de idade é verdadeiramente notável e inspirador. Ele, enquanto está sentado aqui, já pregou por muitos e muitos anos de fato. Você sabe que Deus pode, a qualquer momento, tirar qualquer pessoa deste mundo. Mas por quase 90 longos anos, Deus não quis que ele fosse para o céu. Ele realmente quis que ele permanecesse aqui conosco. Ele não fez absolutamente nada que fizesse Deus dizer: vou te tirar daqui porque não estou satisfeito com você de forma alguma. E é por isso que quando vemos uma pessoa tão especial assim, nós nos levantamos em respeito e admiração. Quando o seu pastor entra em uma sala, deve se levantar. É um sinal de honra. Estou lendo da Bíblia. Você deve se levantar diante dos cabelos grisalhos e honrar o rosto de um ancião. Essas não são coisas culturais, são coisas bíblicas. Não se trata de cultura africana, asiática ou americana. Estamos falando de cultura bíblica. Então, seja lá o que for, eu pessoalmente sou muito abençoado pelo irmão John, entende? Mas mesmo que eu não fosse abençoado pelo ministério dele, só o fato de ele ser um ancião de cabelos grisalhos, um homem de grande experiência e sabedoria. A Bíblia diz que você deve honrar o rosto de um ancião. Então, às vezes, só a idade, entende? Pelo número de anos que a pessoa já viveu, ele diz que você deve se levantar diante dos cabelos grisalhos. E quando você considera o seu pastor, ele está aqui há 43 anos pregando para vocês. Não é pouca idade. Algumas pessoas nem conseguem chegar aos 40 anos. E eu tenho um aniversário de 40 anos. Dizem que a vida começa aos 40, se é que você consegue chegar aos 14 anos. E esse homem tem estado aqui, falando com vocês, pregando para vocês, todos esses anos aqui mesmo. 10 anos, 5 anos, 10 anos, 20 anos, através do golpe de Estado que vocês tiveram neste país, através das revoluções, dos diferentes governos, da crise financeira, da pandemia de Covid, dos tornados, dos furacões, das enchentes, dos vulcões, ele nunca foi embora. Ele nunca foi. Quando ele vai para o seu próprio país, nem as pessoas o conhecem porque ele está tão distante. A Bíblia diz que você deve se levantar, você deve reconhecer a pessoa que está à sua frente. Este homem é diferente das outras pessoas. Para nós, ele é diferente. Você se levantará diante do velho, diante do rosto de um velho, só porque ele é um homem idoso, você se levanta em sinal de respeito. Olhe para a Bíblia. Você se levantará diante da cabeça grisalha e honrará o rosto de um velho. Uau! Esta é a palavra de Deus. Você honrará o rosto de um velho. E quando você olhar para o rosto de um velho, haverá poder e haverá milagres. Porque Jesus disse que quando o questionaram, ao invés de simplesmente se levantarem quando ele se aproximava, eles estavam questionando sua origem, sua legitimidade e se ele era, de fato, a pessoa certa para estar ali. Então, irmãos e irmãs, estou dizendo a vocês, eu não escrevi meu livro. Aqueles que te honram porque eu estava vindo para cá, escrevi porque Deus me disse para escrever.
Estou apenas compartilhando com vocês alguns dos capítulos mais importantes e relevantes deste livro verdadeiramente lindo e inspirador. Então, se puder me fazer o grande favor de me dar o índice completo deste livro, senhor computador, por favor, me forneça o índice agora mesmo. Quero que todos vocês vejam claramente que estou pregando diretamente do conteúdo autêntico e original deste livro. Lindo. Diga a alguém: eu estou te honrando de verdade, eu estou te reconhecendo muito. Agora na Bíblia Sagrada você pode ver em 2 Reis capítulo 3, certo, o profeta Eliseu disse por volta do versículo 12, ali ele disse claramente, Eliseu disse, pergunte ao Senhor dos Exércitos, diante de quem eu estou, para obter orientação. Certamente, se não fosse por eu considerar a honrosa e significativa presença de Josafá, o rei de Judá, eu absolutamente não olharia para você de forma alguma, nem sequer te veria. Aleluia, pela graça divina. Você está ouvindo? Sim. Josafá, o rei, foi pessoalmente ver o profeta Eliseu. Sim, Josafá foi de fato ver o profeta Eliseu para buscar orientação e conselho. E ele queria uma profecia, algo que pudesse realmente guiar seus passos e trazer clareza para o seu futuro. E disse Eliseu, por causa do rei de Edom, disse a Josafá, ouve, se não fosse a mim que eu respeitava e considerava. Se não fosse por eu considerar a pessoa de Josafá, um homem de fé e retidão, tudo bem. Eu realmente não olharia na sua direção, nem sequer prestaria atenção em vocês. Não vou olhar para você. Aleluia. Verso. Que verso é esse? Versículo 15. Chegando ao versículo 15. Tudo bem, se não fosse pelo versículo 14, se eu realmente não respeitasse a figura de Josafá, eu não olharia para você de forma alguma, nem sequer consideraria isso. Veja, quando alguém entra em uma sala, o fato de você ainda estar no seu telefone e nem sequer levantar a cabeça é um sinal de que você não respeita a presença da pessoa. O fato de você simplesmente continuar fazendo o que estava fazendo. E Eliseu disse, assim como vive o Senhor diante de quem estou, se não fosse por eu considerar ou honrar a presença de Josafá, eu nem sequer olharia na sua direção. E mesmo que eu olhasse na sua direção, eu não veria você. Então, uma das formas de honrar alguém é levantar a cabeça e reconhecer a existência da pessoa. É por isso que às vezes mencionamos nomes quando estamos pregando. Toda vez que menciono o nome de um pastor enquanto estou pregando, estou honrando essa pessoa. Se eu menciono o nome de Reinhard Bonnke, que Deus o abençoe, isso significa que estou verdadeiramente honrando ele e mostrando o meu profundo respeito. Alguns de vocês, pastores, pregam e nunca mencionam o nome de ninguém, mas todos nós recebemos influência de algum lugar. Então, é uma coisa muito boa mencionar o nome de quem nos influenciou. Alguns de vocês, se o pastor Samuel não estivesse aqui e vocês fossem convidados a pregar, nem sequer mencionariam o nome dele. Vocês talvez até digam, é um novo dia, é uma nova fase do ministério. Deus, este é o começo de coisas novas. E então, como eu disse, começo de coisas novas, você não precisa mencionar, quero dizer, o passado. E então o pastor David pertence ao passado. Bobagem completa, ouça com atenção, a Bíblia Sagrada diz claramente que reconhecer a sua presença, que você está realmente aqui conosco, é um sinal de grande honra. E o rei Josafá disse enfaticamente, ouça bem, eu nem sequer olharia na sua direção em absoluto. Então, todos na sua casa, você deve insistir. A partir de hoje, quando você realmente entrar em casa, todo mundo que estiver usando o celular deve fazer o quê? Exatamente, agora. Deve pelo menos olhar para você e perceber que um ser humano, uma pessoa de verdade, chegou. Porque um dia ele pode sair e nunca mais voltar para casa. Amém. Então, a primeira e mais fundamental forma de honrar
é pensar corretamente com discernimento e sabedoria. E a segunda forma é fazer o quê? Reconhecer a presença e a existência plena da pessoa, a sua individualidade. Aleluia. A terceira via. Estamos quase terminando. Estou quase terminando de pregar. Para aqueles que querem ir para casa rapidamente. Estou quase terminando. Tudo bem, então você pode começar a se acalmar. Alguém. Agora, a próxima maneira de homenagear alguém é se adaptar verdadeiramente, profundamente e completamente a essa pessoa. Amém. Todo mundo fala em adaptação. Amém. Agora desce para Gênesis capítulo 49. Gênesis capítulo 49, versículo. Gênesis capítulo 41, versículos 9 a 14. Gênesis capítulo 41 do livro de Gênesis. Adapte-se a alguém, por favor. Alguero? Então falou o copeiro-chefe a Faraó, dizendo: lembro-me da minha culpa. O Faraó ficou irado com seus servos. Eu e o chefe dos fabricantes estávamos lá e sonhamos um sonho. Versículo 12. Rapidamente. Nós sonhamos um sonho e havia um jovem hebreu. Uau! E ele interpretou nossos sonhos. Versículo 13, versículo 13. E aconteceu. Enquanto ele interpretava, ele foi devolvido ao meu escritório. Fui restaurado para Mo e ele estava enforcado. Então o Faraó mandou chamar José e o tiraram às pressas da masmorra. Eles o trouxeram. Como o tiraram da masmorra? Rapidamente, rapidamente, rapidamente. E agora, o que ele fez? Leia o versículo 14. Coloque o versículo 14 inteiro aí. E ele se barbeou, está vendo? Ele se barbeou. Ele se barbeou cuidadosamente, trocou de roupa completamente e foi então até o grande faraó. Sou. Então veja, quando você vai ver o faraó, você se barbeia. Ele se adaptou para ver o faraó. Você não vai simplesmente como está. Me aceite. Aceite ou simplesmente deixe. Por favor, me aceite exatamente como estou, enquanto estou me barbeando neste momento. Ele estava tentando se adaptar e se ajustar completamente ao novo ambiente. Você está me ouvindo? Para a pessoa muito importante com quem ele iria se encontrar. Amém. Então, ele decidiu cuidadosamente se barbear e trocar de roupa, preparando-se para o importante encontro que estava por vir. Ele devia estar com um mau cheiro terrível. Tenho certeza de que ele não se barbeava há pelo menos 5 anos, porque ficou em cativeiro por 12 longos anos. Então, ele decidiu se barbear e se adaptar completamente à nova situação. E quando se trata de um casamento, você pode ver claramente que a mulher deve se adaptar ao homem. Porque a Bíblia, de fato, diz que a mulher foi criada para o homem e não o homem para a mulher. Você sabia disso de verdade, que é assim? Você está me acompanhando? No mesmo livro sagrado, no nosso livro sagrado, diz que a mulher foi criada para o homem e não o contrário. O homem não foi criado para a mulher foi criada. Veja 1 Coríntios 11, versículo 9. Eu disse que nem a mulher foi criada. O homem foi criado para a mulher. O homem não foi feito para a mulher, mas a mulher foi feita para se adequar ao homem, para o homem. Então, todas vocês, mulheres, espero que estejam vendo como se adaptar. Posso ouvir um amém das irmãs? Lindo. Então, a adaptação é verdadeiramente um sinal de grande honra. Você se esforça para mudar a si mesma, para se adequar perfeitamente à pessoa especial a quem Deus está trazendo para que você possa honrar e valorizar profundamente. Então, o seu ajuste de tempo. Porque só tem uma televisão em casa, você entendeu? Não podemos assistir a 2 canais na mesma tela. Não é verdade? Então você pode ter que se adaptar e assistir futebol com seu marido, que pode preferir assistir futebol em vez de assistir. Não sei o que você quer assistir. Ok, then. Então, uma das maneiras pelas quais agora na igreja devemos nos adaptar ao pastor. Amém. Temos que nos adaptar aos servos de Deus, aos seus fiéis e dedicados servos. Quando ele diz que vamos nos encontrar, ele diz que vamos nos encontrar às 4. Vocês se encontram às 4.
Você tem que se ajustar completamente ao que ele está fazendo. É só porque o nosso pastor realmente gosta muito de ar-condicionado, então nós ligamos o ar-condicionado para ele. Nosso pastor gosta de começar, nós fazemos isso. Ele quer falar por muito tempo. Nós sentamos por muito tempo e ouvimos tudo. Você se adapta completamente à pessoa a quem está demonstrando seu profundo respeito e a sua honra. E eu te digo, quanto mais você demonstra essa honra, mais você recebe em sua vida. Amém. Obrigado por aplaudirem. Muito obrigado por aplaudirem. Obrigado por aplaudirem enquanto vocês se ajustam ao seu pastor. Tudo bem? Assim vocês estão demonstrando honra a ele. Vocês estão dizendo, Pastor David Samu, nós te honramos. Sabemos que o Senhor gosta de se reunir às 3 da manhã, então estaremos aqui às 3 da manhã. Sabemos que o Senhor gosta de sair cedo com os outros. Sabemos que o Senhor quer comer frango, então vamos comer frango, nós nos ajustamos. Ouvi. Não sei se é verdade, mas ouvi que quando você está com a rainha, e agora ele é o rei, você não pode começar a comer antes que ele comece a comer. E então, se ele parar de comer, todo mundo para, acabou. Você não pode continuar comendo depois que ele já terminou completamente de comer. Ei, isso é adaptação. Você tem que se adaptar. E essa é uma forma de demonstrar grande honra. Então José não veio simplesmente com a barba daquele jeito. O quê? E suas roupas velhas? Ele trocou. Mesmo que eles estivessem trazendo, pelo menos eu tenho que mudar e parecer diferente. Então, quando você for se casar, você tem que aprender a se barbear. E não sei o que mais vocês devem fazer, mas o próprio Deus lhes mostrará. Amém. Uau! Diga ao seu vizinho que se você estiver sentado ao meu lado, você se adapta a mim para que você me mostre respeito. Amém. Uau! O quarto caminho, e 80% da mensagem já está quase totalmente concluída. Honrar alguém prestando a devida e atenta atenção às suas palavras. Amém. Agora, a história de Ruth na Bíblia, ela se adaptou de forma muito harmoniosa a Boaz. Foi dito a Ruth, faça isto, vai e deite-se aqui. É aqui que ele está, e se ajustou. Foi que conseguiu seu marido. Alguns de vocês não estão se adaptando. É por isso que vocês não estão conseguindo maridos. Ah, sim, estou pregando uma boa mensagem. Você tem que se adaptar. Você tem que se adaptar e fluir conforme for possível. Eu fui para lá, visitei uma senhora muito idosa. Eu estava aconselhando-a a ir até o marido. Ela me disse, sou extremamente independente. Eu sou o quê? Ferozmente independente. Eu disse, misericórdia, Senhor, misericórdia. E eu lhe digo, não demorou muito. O marido dela a deixou porque ele não consegue ficar com alguém ferozmente independente. Eu sou ferozmente independente. Eu faço as minhas coisas no meu próprio tempo. Eu vou dormir quando quero. Eu acordo quando quero. Eu vou trabalhar. Eu vou para este país. Vou ficar aqui, vou fazer. E ela separada do marido. Volte para o seu marido. Vá. Não. Eu sou ferozmente independente. Esse foi o fim do casamento dela. Você se casa se adaptando. Disseram para Ruth, tome banho, faça isso. E uma mulher experiente disse a ela, mude. E deite-se desta forma, neste lugar. Eu sei o que estou dizendo. E quando ela se adaptou, quando Boaz acordou e viu essa mulher deitada ali, ele ficou tocado. Ele disse, você veio aqui. Qual é o problema? E então ele olhou para ela e disse, não, ela é uma boa pessoa. Eu vou me casar. Vou me casar e adicioná-la à família da minha esposa. Uau, que cama. Mas ele decidiu levá-la e adicioná-la. Que cama. Ter que adicionar um ao que já existe? Isso é difícil. Você adiciona outro. Ei, então veja bem, ele disse, lave-se completamente, unja-se com óleo, vista suas melhores vestes e desça ao chão, por favor. Faça isso. Não te des a conhecer ao homem até que ele tenha acabado de comer e beber. Espere até que ele termine de comer e espere até que ele termine de beber. Uau! E então você encontra seu marido. Então receba a graça. Todos aqueles que não vão se casar. Eu vejo um poder vindo em sua direção, liberando você para o casamento em nome de Jesus. Irmãos, quando vocês virem uma moça que não está se adaptando, fujam dela.
eu digo a vocês, não façam isso. Não fiquem muito próximos. Eu digo, é perigoso. Vão se surpreender. Um dia ela vai te dizer, eu sou independente. Se não tomar cuidado, ela vai deixar crescer uma barba em você. Aleluia. O próximo passo importante é honrar alguém prestando muita atenção às suas palavras e necessidades. Amém. Tudo bem. Como você respeita alguém? Provérbios 7:24. Diz agora, meu filho, por favor, atenta com atenção para as minhas palavras. Atenção. Todos dizem atenção. Atenção. Agora, como você realmente agora de fato presta atenção? Ouvindo. Todos aqueles que ouvem a minha pregação, há pessoas que me honram, eles me respeitam. Eles acham que sou uma boa pessoa e gostam da minha pregação. Sim, sim. Essa é uma das maneiras de homenagear alguém. É como se você realmente ouvisse o que a pessoa está dizendo. Se você faz parte desta igreja, você precisa ouvir a pregação do pastor Samuels. Ele disse, meu filho, preste atenção. Atende às minhas palavras, incline o ouvido e para meu S. Você não pode ter pastor David dizendo coisas. Você não o escuta. Você não escuta. E mesmo quando não vem à igreja, por que não se conecta? Como chama isso? Como você se conecta ao vivo? Por que você não assiste à transmissão ao vivo? Por que você não precisa prestar atenção? Ele disse, o pastor está falando hoje, o pastor está falando. O que ele está dizendo é muito importante. Não é apenas mais um sermão ou mais um domingo, mais um qualquer coisa. Mas você presta muita atenção. Você dá total atenção às palavras dele. É assim que se honra um pai de verdade. Mas ele diz, meu filho, por favor, preste muita atenção aqui. Aqueles de vocês que tiveram pais, ouvir e prestar atenção cuidadosa ao que ele diz é uma forma significativa de honrá-lo e demonstrar respeito. Sabe, muitos e muitos anos atrás, meu pai me disse uma coisa, quer dizer, ele me disse muitas coisas, mas uma vez ele me disse, não dirija o carro de ninguém. Ele disse, se você não tem um carro, não dirija o carro de ninguém, porque você dirigir carro de alguém pode sofrer um acidente. Com um carro, então você terá que pagar por um carro que ainda nem comprou. Você nem tem dinheiro para comprar um carro e está pagando por um carro. Então, durante toda a minha vida, sabe, as pessoas como pastor, as pessoas já me ofereceram, você pode ficar com o meu carro ou pode dirigir este carro. Eu sempre digo, meu pai me disse, não dirija o carro de outra pessoa, não dirija. E tantas coisas que ele me disse, não faça isso, não dirija o carro de alguém. Isso me livrou de tantas situações. Lembro de um cara que pegou o carro de alguém emprestado. Ele estava na cidade por uma semana e sofreu um acidente terrível. E o que quero dizer é que o carro inteiro ficou destruído. E eu me lembrei do que meu pai me disse. Então, portanto, você tem que sempre prestar muita atenção às palavras de um pai. E eu oro com toda a minha fé e esperança, para que a partir de hoje e de todos os dias que virão, todos os membros desta querida família prestem muito mais atenção e deem o devido valor às sábias palavras e aos ensinamentos de seu pai. Amém. Posso ter um amém número 2, ainda mais alto e ressonante, por favor? Você honra verdadeiramente as palavras do seu pai, não respondendo de forma impulsiva ou desrespeitosa, mas sim com reflexão e obediência. Amém. Tito Cap 2, veja 9. Tito capítulo 2, versículo 9 de la Santa Bíblia. Exorta os servos a serem completamente obedientes aos seus senhores e a agradar-lhes em todas as coisas, sem exceção. Não respondo mais a quaisquer perguntas. O que? Eu não respondo mais a isso. Então, aqueles que são dados a discussões constantes e acaloradas, não se casem com alguém que esteja sempre a discutir e a brigar intensamente com vocês. É um cartão vermelho. Significa sair do campo. Não respondo mais a isso de jeito nenhum. Algumas pessoas acham que sou casado há tantos anos que tenho uma coisa ou duas para compartilhar. Posso dizer que não responderei mais a essas perguntas. Leia a sua Bíblia, por favor. Eu não escrevi a Bíblia. Por favor, não respondam a todos. Então, respondendo de volta. Alterar a versão? Alterar a versão. Talvez mudar, desenvolver. Veja o que diz outra versão.
Os servos natos devem ser submissos aos seus próprios senhores. A submissão é a mesma submissão do casamento. E elas devem ser agradáveis, não argumentativas. Não o quê? Argumentativo. Então não espero que ninguém discuta com seu pastor. Você discute com seu pastor aqui? Acho que não. Vocês não parecem pessoas que discutem com ela, mas parecem pessoas que podem discutir em casa com seus maridos, mas talvez não com seu pastor. Mas não é bom discutir. Entendeu? Falando, sempre tentando explicar algo que você realmente acha que está certo, e isso não deixa a felicidade permanecer por muito tempo. E não há absolutamente nenhum amor nisso. Diga que isso não é honra. É a completa falta de honra que faz você discutir e responder. Então, a partir de hoje, todas as discussões estão terminando aqui, neste exato momento. Posso ouvir um amém mais forte? As discussões acabaram, agora é respeito e honra. Eu disse, este é meu marido, eu não posso discutir. Uau, que bênção. Tenho certeza de que os maridos estão muito animados e os maridos querem que eu volte no ano que vem para vir dizer isso de novo. Sim. Servos nascidos devem ser sempre submissos aos seus próprios maridos em tudo. Devem ser agradáveis e não argumentativos. Então preste atenção às palavras. E você não pode prestar atenção em alguém. Então, quando você discute, você nem vai ouvir o que a pessoa está dizendo. Portanto, ser argumentativo é algo muito negativo. Amém. E finalmente, para dar a devida atenção às palavras de alguém, você precisa prestar atenção tanto às pequenas quanto às grandes coisas que essa pessoa diz. Em João, capítulo 2, Jesus disse, e sua mãe disse, tudo o que ele vos disser, fazei-o. Tudo o que ele vos disser, fazei-o. Amém. Posso ouvir um amém? Tudo o que ele vos disser, fazei-o sempre com toda atenção. Se ele te disser uma coisa grande, faça. Se ele te disser uma coisa pequena, faça. E eu me lembro de Derek Prince. Alguns de vocês já ouviram falar de Derek Prince, um grande homem de Deus. Ele disse que quando o Senhor o chamou, lhe disse, meu filho, você vai ter que me obedecer em coisas grandes e em coisas pequenas. Você sabe, não são apenas as coisas grandes em que devemos ser obedientes, mas nas pequenas coisas, há pequenas coisas, isso faz parte do que você deve fazer. Quando Deus enviou o profeta, ele disse ao profeta, vá, mas não coma pão em Betel, não jante lá. Mas o profeta fez as coisas grandes, realizou o milagre, mas sentou-se e jantou. Depois do jantar, um leão foi enviado para devorá-lo, e ele morreu porque não obedeceu nas pequenas coisas. Então você deve ser obediente a Deus nas pequenas coisas. Por exemplo, eu disse a você, quando o seu pastor entra, ou até mesmo alguém digno de honra, a Bíblia diz, levantem-se diante das cãs e levantem-se e honrem o rosto de um ancião. Sabe, só isso é uma coisa pequena, mas importa. É importante porque está na Bíblia e é um ensinamento do Senhor. Então, honre prestando atenção às palavras do servo de Deus. Amém. E eu sei que Deus vai trazer cura e bênçãos para você. E meu último ponto é, honre seu pastor com substância. Amém, sim. Amém. Provérbios capítulo 3, verso 9. Honre o Senhor. Há muitas maneiras de homenagear, mas esta é uma das maneiras com substância. Aleluia. O que diz em Provérbios capítulo 3, versículo 9, honre o Senhor com seus bens. Então, usamos a honra. Dinheiro e substância são usados para trazer honra e dignidade às pessoas. Amém. É por isso que Deus diz, se eu sou seu pai, onde está a minha honra? Onde está a honra? Mas o irmão John está aqui, então não posso falar muito sobre essas coisas, porque ele é o verdadeiro especialista. Mas a Bíblia diz claramente, onde está a minha honra, a minha glória? Amém. Onde está a minha honra? Amém. E eu creio que nesta igreja, amém.
nesta igreja. Vocês sabem, eu sou realmente grato por não estar aqui pregando e ter um caixão no palco neste exato momento. Quantos sabem disso? Poderia facilmente ser assim, facilmente. Apenas uma pessoa. Talvez você não saiba. Muitos anos atrás eu sofri um acidente. Cerca de 20 anos atrás eu estava dirigindo tranquilamente para uma igreja localizada no norte, onde eu iria pregar. E infelizmente tivemos um acidente de carro terrível e bastante impactante. E nosso carro capotou, caímos, demos cambalhotas e fomos parar longe da estrada, no mato. E havia 5 pessoas no carro. E eu estava dirigindo, mas o carro, não conseguíamos abrir as portas, então ficamos completamente presos dentro do carro, sem conseguir sair de forma alguma e sem qualquer possibilidade de escape. E o carro começou a soltar fumaça. Estava prestes a pegar fogo, então estávamos prestes a queimar dentro do carro e felizmente conseguimos quebrar o teto solar e sair pelo teto, escapando rapidamente do carro. Sabe, depois dessa experiência tão intensa e marcante, toda a minha vida mudou completamente e para sempre. Porque eu aprendi que não importa quem você seja e não importa o que você esteja fazendo, se Deus quiser te tirar, Ele simplesmente vai te tirar. E é por isso que a Bíblia diz que você deve honrar a cabeça apressada ou a cabeça grisalha. Porque há um motivo pelo qual Deus não quis tirá-lo da terra todos esses anos, ano após ano após ano. Ele ainda está aqui. Porque pode haver um motivo pelo qual Deus disse, sabe, eu quero você fora. Então, quando sofri o acidente, minha vida mudou. Eu me dei conta de que não há nada que eu esteja fazendo que seja tão importante a ponto de Deus dizer para eu continuar. Ele pode simplesmente dizer, saia, sabe? E você vai se surpreender. Deus poderia ter levado o nosso amado pastor. Sim, estaríamos vivendo uma era completamente diferente hoje. Estaríamos olhando para quem é o pastor, quem está pregando, o que está acontecendo e assim por diante completamente. E veja, o que aconteceu nos alertou para essa realidade mais do que nunca. Essa é uma realidade, independentemente de haver algo ou não. Mas é importante que todos nós que estamos neste culto, em todos os campi, possamos nos unir. Vejo Cop, South, North, Mulagan, Lago, Cebu, Danta, Rosa, todos vocês. É de suma importância que amemos e honremos verdadeiramente o servo de Deus. Aleluia! E ao nosso querido pastor, que tem estado fielmente conosco e através de quem, pela graça divina, muitos de vocês foram salvos hoje, encontrando um novo propósito e esperança. Você está feliz por ter sido salvo hoje? Você está feliz por estar na casa do Senhor hoje? É uma grande bênção. É por isso que dizemos, abençoo o dia em que te encontrei. Eu abençoo. É o que você diria também ao pastor, seu pastor. Eu abençoo. Agradeço a Deus pelo dia em que te encontrei. Você sabe, e você sabe que devemos honrar. Eu lhe dei diferentes maneiras de homenagear. Honre adaptando-se. Honre prestando atenção às palavras da pessoa. Honre reconhecendo a pessoa. Honra de diferentes maneiras. E uma das maneiras é honrar com substância. Quantos querem honrar de forma bíblica? Sim, veja os capítulos aqui. Honre pensando corretamente. Capítulo 4. Capítulo 5. Homenageia alguém reconhecendo-o. Capítulo 6. Honre alguém adaptando-se a ele. E capítulo 7. Honre alguém prestando atenção às suas palavras. E capítulo 8. Como honrar alguém com sua substância. Estou apenas repassando os capítulos com você. Não é incrível? Você honra alguém pensando corretamente. Você honra alguém reconhecendo-o. Você honra alguém se adaptando, como José se adaptou ao faraó quando foi chamado. E você honra alguém prestando atenção ao que ele diz, sem discutir ou retrucar. E então, finalmente, você honra alguém com a sua substância. Aleluia. Agora, para concluir esta importante mensagem, quero que olhemos atentamente para o livro de Esther, capítulo 6, e todos nós vamos ler juntos, com grande atenção.
porque quero que aprendamos com este exemplo notável como honrar verdadeiramente. Amém. Você se lembra da história de Esther e do vilão Amã e de como Mardoqueu, com sua coragem, salvou a vida do rei, o soberano? Então vamos concluir com esta escritura. Você está acompanhando Esther? Capítulo 6, versículo 1. Naquela noite o rei não conseguiu dormir, então ele ordenou que trouxessem o livro de registros, versículo 2. Descobriu-se que Mordecai havia falado sobre esses dois orangotangos, os notáveis Benata e Terche, que eram muito importantes para ela. Tudo bem? Que eles queriam matar o rei. Então, versículo 3. E o rei disse: que honra! Você está assistindo? O que eu quero dizer é que toda a honra e a devida dignidade foram concedidas e atribuídas a Mordecai, o que é de extrema importância e relevância para a narrativa. E eu quero fazer uma pergunta. Que honra e dignidade foram dadas ao pastor Samuel? É uma boa pergunta, não é? Por exemplo, se eu vier a esta igreja, eu diria que honra e dignidade foram dadas ao pastor Sara durante esses 43 anos em que ele trabalhou entre vocês e atuou como um bom pastor, muito gentil com vocês. Ele não é muito gentil? Ah, não é? Vocês são visitantes? Vocês são visitantes? Não, vocês não são visitantes. Tudo bem. Então, que honra e dignidade foram dadas a Mordecai? Olhai para isto, disse então o rei Servos. Nada, não há absolutamente nada, de fato, nada, absolutamente nada foi feito por esse homem. O homem que salvou a vida do rei. Nada foi feito por ele. Uau! Versículo 4. Vamos ver agora o que vai acontecer? É como um filme. E o rei disse: quem está no pátio agora? Amã, o homem perverso, tinha vindo ao pátio externo da casa do rei para falar com o rei, para, na verdade, enforcar Mardoqueu. Ele queria enforcar o homem que tinha sido fiel. Ele queria matá-lo. Foi assim que ele quis homenagear Moreca. Então ele veio falar com o rei para enforcar o carro e o rei disse ao rei, você está olhando o versículo 5, versículo 5? Então o rei disse, eis que Amã está presente no pátio. E o rei disse, deixe-o entrar imediatamente. Chame Amã e deixe Amã entrar. Então Amã entrou e o rei nem sequer lhe perguntou. E o que ele estava procurando afinal? Ele primeiro perguntou o que ele estava pensando. O que pode ser feito? O rei lhe disse com grande solenidade, o que deve ser feito ao homem a quem o rei se agradou em honrar de forma especial? Uau! Então Amã pensou consigo mesmo com um ar de presunção, a quem o rei se agradaria mais do que a mim, o seu mais fiel servo? Então Amã estava pensando, uau! O rei está perguntando o que exatamente deve ser feito por mim. Então, esta é a minha grande chance de descrever como honrar a si mesmo e como honrar. Então, ele levou isso ao extremo. Ok, olhe para isso. 7. E todo mundo vai saber como nós vamos honrar o pastor David Sam. Quanto a mim, eu estou aqui para honrá-lo de todo o coração. Sim, eu agradeço muito a Deus por você, por tudo que você representa. Eu agradeço a Deus pela vida dele, mesmo que você não seja grato, eu sou grato por ele. Você também é profundamente grato por ele. Todos esses longos anos, pastor David, você esteve aqui incansavelmente lutando por nós, lutando com grande dedicação. Tantas e tantas pessoas conhecem a vibrante cidade de Manila por sua causa, igrejas do mundo inteiro sabem que você esteve aqui, trabalhando arduamente, lutando bravamente, construindo solidamente, avançando continuamente, e há muitas pessoas, há muitos Hamans em Manila H. Não há Hamans em Manila que prefeririam enforcá-lo, acabar completamente com ele e silenciá-lo para sempre todos esses anos, se ele fosse. Se eu não sei, pessoalmente, eu realmente não sei. Não ouvi falar de absolutamente ninguém. Mas o que posso dizer é que se ele é um verdadeiro homem de Deus, haverá sempre Hamans, porque isso faz parte essencial do chamado. Através de muita tribulação devemos entrar. Agora é assim que se honra. Olhem, pessoal, todos estão assistindo? Todos devem olhar. A tela é mais bonita que a sua Bíblia. Vamos olhar para a tela. E Amã respondeu ao rei,
Para o homem a quem o rei realmente se deleita em honrar, em primeiro lugar, que sejam trazidas as vestes reais e as quais o próprio rei costuma usar. Uau, assim também. Então, suas roupas. Vamos deixar suas roupas bem bonitas. Então, Pastor David, vamos comprar roupas bonitas para você. Você está animado com isso? Não sei. Mesmo que não seja feliz o que estou pregando, eu ainda estou. Estou lendo a Bíblia. Estou lendo a Bíblia. Não estou lendo, mas estou lendo coisas da Bíblia. Estou lendo coisas que estão na Bíblia, ou é outro livro? É a Bíblia ou não? Então ele disse: e o cavalo que o rei monta, deveríamos conseguir um bom cavalo para ele. Isso significa que deveríamos comprar um bom carro para ele, um carro muito bom. Qual é o melhor carro nas Filipinas? Uau! Aquele que o próprio rei usa. E então o cavalo que o rei monta e a coroa real que está colocada em sua cabeça, e que esta vestimenta e este cavalo sejam entregues nas mãos de um dos mais nobres príncipes do rei, para que eles possam vestir o homem sem o qual o rei tem grande prazer em homenagear e levá-lo a cavalo pela rua principal. Uau! Da cidade e proclamar diante dele que isso será feito ao homem a quem o rei se deleitou em honrar com grande honra. E o rei disse a Ramã: apresse-se imediatamente, sem demora, agora mesmo, sem hesitação, pela cidade. Pegue a vestimenta real, pegue o cavalo que você descreveu detalhadamente, exatamente como disseste, e faça exatamente assim com Mardoqueu, o judeu. Aplaudam Jesus com grande entusiasmo. Aplaudam pela vitória. Veja bem, Satanás ficou realmente decepcionado, eu te digo, e Deus em sua infinita sabedoria honrou Mardoqueu, o fiel servo de Deus. Sim, Deus honrou a si mesmo. Então, apesar de todos os esforços dos Amãs para desacreditar Mardoqueu, para transformá-lo em algo que ele não era, e até mesmo para fazer com que ele fosse enforcado, o próprio Deus virou a situação. Mas através desta mensagem aprendemos como honrar alguém. E é por isso que a Bíblia diz: honre ao Senhor com os teus bens. É bom se adaptar, é bom prestar atenção, é bom fazer todas essas coisas, mas também é importante se adaptar, também é importante honrar com os seus bens. E eu creio que o poder de Deus e a bênção de Deus estarão sobre toda a igreja à medida que nos levantarmos e decidirmos dar honra a quem honra é devida. E uma grande bênção virá. Haverá um grande respeito sobre esta igreja e sobre este ministério, porque é um ministério de honra. Amém. É um ministério de honra. É um ministério onde você acredita em honrar. Você acredita em honrar, em respeitar e em honrar a grandeza do servo de Deus no seu meio. E todo o trabalho que ele fez durante todos esses anos, você o honra. Não porque alguém está dizendo isso, mas porque o próprio Senhor lhe mostrou, como Jesus disse, que um profeta não é sem honra, exceto em sua própria casa. E onde há honra, há milagres. E onde não há honra, não há poder. Não há poder. Então eu creio que hoje é um dia de grande honra, é um dia de cura e restauração. Amém. É um dia de cura, é um dia de bênção. Nós queremos milagres. Mas eu te digo, milagres acontecem onde há honra. Sim, viemos buscar cura, mas a cura acontece onde há honra, onde há respeito pelo servo de Deus. E saiba que quando você é um pastor, você sabe, a Bíblia diz que ninguém toma essa honra para si mesmo. Veja, às vezes alguém precisa vir de fora e apontar. E eu estou feliz por estar aqui apontando todas essas coisas e dizendo o que estou dizendo, porque ele mesmo nunca faria isso. Ele sempre apenas seguiria em frente. E é mais como se você tivesse que aprender a fazer isso. Mas veja, Deus me enviou aqui para ensinar vocês a honrar. Amém. Para te ensinar a amar. Amém. Para lhe ensinar a demonstrar amor e honra a uma pessoa muito, muito querida, uma pessoa verdadeiramente querida, que é muito querida, de longa e duradoura data. A vida dele provou isso, pois ele permaneceu entre vocês, servindo e ministrando a vocês. Fiquem de pé, todos.
em todos os campi. Eu vejo todos vocês. Ouçam todos vocês nos campi. Espero que você saiba que está em uma tela aqui. Então eu posso ver o policial no sul. O homem de camisa vermelha sentado da frente. Eu posso ver você. Acene para mim o homem da camisa vermelha. Policial para o sul. Sim, é você. É você. Sim, podemos vê-lo claramente. Estamos gostando de você. Lindo. Você aproveita. Vejo as pessoas acenando lá atrás. Sim, vejo os caras acenando lá atrás. Então estamos todos juntos. Amém. Através da tecnologia, somos uma grande família e somos abençoados. Amém. Pai Celestial, muito obrigado por cada um que está aqui hoje. Obrigado pela tua igreja que estás edificando com tanto amor e dedicação. Obrigado pela tua intenção de continuar edificando a igreja. Eu oro em nome de Jesus. Eu oro em nome de Jesus. Eu oro em nome de Jesus por todos aqui reunidos. Obrigado pelo teu poder grandioso. Obrigado pela tua cura. Obrigado porque estás curando a igreja e trazendo grandes milagres, grande poder em nosso meio. Guia-nos, Espírito Santo. Guia-nos. Abençoa a igreja. Abençoa a igreja. Abençoa a igreja, Senhor. Abençoa teus filhos. Te agradecemos porque tocaste cada coração e cada vida aqui. Agora talvez alguém tenha te convidado para ir na igreja e você não seja um cristão nascido de novo. Eu não sei. Hoje este é o culto da tarde. Mas hoje você quer entregar sua vida a Jesus Cristo e eu quero orar com você. Ouça, eu quero que você honre Jesus. Jesus veio e morreu. É por isso que honramos Jesus toda vez que é Páscoa, Natal. Honramos o nascimento de Jesus, reconhecemos a sua presença, reconhecemos a sua vinda ao mundo inteiro e temos feito isso há 2000 anos. Neste momento, onde quer que você esteja, você quer que Jesus entre na sua vida e te transforme. Eu vim aqui para orar com você e por você. Se você quer que Jesus mude a sua vida e toque a sua alma e a sua vida, onde quer que você esteja, se você realmente quer que Jesus te cure, te salve e mude completamente a sua vida, hoje você verdadeiramente quer que Jesus transforme e renove a sua vida. Se você quer nascer de novo hoje, nesta tarde, quer dizer, pastor, ore comigo. Eu quero entregar minha vida a Jesus Cristo. Se você está aqui e quer entregar sua vida a Jesus, ou está assistindo à reunião de oração Flow, ao culto Flow, levante também sua mão assim. Eu quero ver você. Se você quer entregar sua vida a Jesus, que Deus te abençoe. Talvez você esteja assistindo, ou em algum dos campi, você está assistindo a Igreja Flow, pode levantar sua mão e eu vou orar com você. Se você levantou sua mão, se você quer que Jesus te salve, apenas venha até mim de onde você está. Venha, apenas caminhe até aqui na frente. Eu quero orar com você. Muito importante, apenas venha. Venha de cima, venha de cima, venha dos lados, venha do fundo, venha de todo lugar. Venha para Jesus. Yes, come on. Apenas venha para Jesus e entregue-se a Ele de todo o coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. Ainda estou esperando. Há tantas pessoas vindo. Continue vindo, continue vindo, continue vindo. Ó sim, todos os campi estão entregando suas vidas completamente a Jesus. Quinta, Cebu, Lac, Pampanga, em todos os lugares, em cada localidade. Deus o abençoe grandemente. Deus o abençoe. Agora quero que todos levantem as mãos. Nós vamos rezar. Apenas levante a sua mão e todos os presentes levantem a mão também para encorajar todos nós juntos e vamos todos dizer. Todos nós rezaremos esta oração juntos, ok? Diga comigo agora e em cada campus, por favor, corra rapidamente para a igreja onde quer que você esteja e faça esta importante oração. Diga, Jesus, muito obrigado. Obrigado. Para hoje. Para hoje. Eu sou um pecador. Eu sou um pecador. Uma sujeira. Pecador, ó pecador, ó. Confesso meus pecados. Conf. Pecados, por favor, me perdoe.
Por favor, me perdoe para todos os pecados. por todos os pecados. E ask you to wash me I ask you to wash it com o sangue de Jesus. com o sangue de Jesus. Faça-me uma nova pessoa. Faça de mim uma nova pessoa. Purifique meu coração. Abençoe o coração Dê todos os meus peitos. de todos os pecados. Eu dou meu coração. O meu coração. Eu entrego completamente a minha vida a Jesus Cristo, meu Salvador. Muito obrigado, Senhor, por tudo o que tens Obrigado, Senhor, para me salvando hoje, just right now. Eu recebo a nossa verdadeira e eterna salvação. uma nova vida. Viva a vida sempre. Pelo precioso sangue de Jesus Cristo, nosso Salvador. Jesus Cristo, Obrigado, Senhor, muito obrigado. me salvando. Abandonando-me então. Hoje, por favor, escreva o meu nome no livro da vida. Por favor, escreva-o agora e para sempre. Meu nome é... Mencione seu nome completo. Meu nome é... Por favor, escreva este nome. Por favor, escreva isto agora no livro da vida eterna. Por favor, escreva este nome precioso, por favor, no livro da vida. Muito obrigado, Jesus, por me salvar hoje e sempre. Eu te amo muito, Jesus. Eu te agradeço profundamente, Jesus. Obrigado pela tua maravilhosa e eterna salvação. Pela tua maravilhosa salvação. Agora, por favor, levante um dos seus dedos, assim bem alto e firme, e repita comigo com toda a sua convicção e força interior: Satanás. Sim, Satanás, ouça com a mais profunda e inabalável atenção. Em nome poderoso de Jesus Cristo, eu te amarro e te expulso completamente da minha vida de forma definitiva, a partir de hoje e para todo o sempre. Satanás, eu declaro que nunca, jamais vou te seguir em tempo algum. Eu não vou te obedecer. Eu pertenço a Deus. Eu pertenço a Jesus e vou seguir Jesus. Agora todos levantem as duas mãos assim. Diga: Jesus, eu te amo. Jesus, eu te amo. Jesus, eu te agradeço Jesus, eu te agradeço muito por me salvar hoje por me salvar hoje, de verdade. e por me curar. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Dê uma salva de palmas bem forte e calorosa para o Senhor. Agora, antes de encerrarmos este momento, eu quero orar mais uma vez. Eu vou deixar vocês irem para algum lugar. Mas antes de encerrarmos, quero orar por algumas pessoas. Eu acredito que há pessoas aqui que vieram esperando ser oradas. Me dê um pouco de óleo. Quantos sabem que Jesus é um Jesus que cura? Amém. Me dê um pouco de óleo, eu vou simplesmente cair. Aqueles que estão muito doentes, permitam que venham à frente. Jesus é um Jesus que cura.